Muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, no momento que você for assistir esse podcast, essa entrevista que vai aqui somar de forma significativa no conceito novo de mercado de farmácias, drogarias, que nos últimos 15 anos teve um crescimento significativo, fortalecendo a questão econômica no Brasil. A gente consegue observar verdadeiros conglomerados de empresas, de cases de avanço nessa questão de farmácia. E comigo, Cleiton, eu esqueço o sobrenome dele porque eu acho muito massa. Cleiton Quariguazi, Fábio. Quariguazi, eu vou aprender, um dia eu aprendo. Que é uma das mentes mais brilhantes quando o assunto é gestão de farmácia e de todo o planejamento que envolve esse mercado cada vez mais pulsante. Meu amigo Cleiton, inclusive o Cleiton é articulista, escreve para o nosso ideiasemfoco.com.br. Quem conhece esse site sabe que a linha editorial começou a mudar, nós estamos trabalhando diretamente com desenvolvimento econômico, empresas, porque são as empresas que movimentam esse país. Meu amigo Cleiton, obrigado pela tua presença no Ideias em Foco, falar desse mercado de farmácias que vem crescendo, e aqui nos bastidores a gente conversando exatamente sobre isso, que empresas crescem, compram outras empresas, né? E aí criando uma verdadeira teia econômica de farmácias. Meu amigo, como é que você enxerga isso na economia? Antes de mais nada, Fábio, obrigado pela acolhida, né? Obrigado a você de casa que está nos assistindo, obrigado pela atenção que você está aqui dando a gente agora. E essa pergunta eu escuto demais, né? Cleiton, como é que essas farmácias sobrevivem? São tantas farmácias, uma em cada esquina. Como é que funciona isso aí? Isso realmente sobrevive? É lavagem de dinheiro? Como é que é isso aí? Eu vou dizer uma coisa para você, certo? As farmácias que mais vendem, né, as que têm maior margem de lucro, são aquelas de maiores redes. Eu vou dar uma informação que talvez muito de você, inclusive, que está em casa, não sabe. Muitas dessas grandes redes de farmácia trabalham com produtos na forma consignada. Você deixa o produto lá e só paga por aquilo que você vendeu. Detalhe importante isso aí, que com certeza muita gente não sabe. Isso, com condições diferentes e especiais de pagamento. Fora que há uma particularidade também. Quando a gente vai fazer o estudo da administração, tu vai pegar as forças de Michael Porter, uma delas, que é bem interessante, é a barreira a novos entrantes. Uma vez que naquela área eu estou dominando o local, por mais que minha farmácia ela nem consiga ter o devido lucro para sobreviver, mas só o fato de eu estar tirando a possibilidade de ter um concorrente ali, já compensa. Porque talvez eu tenha um concorrente naquela região, tiraria do meu mercado e do meu lucro esse nicho, entendeu? É a barreira a novos entrantes. Se eu estou dominando naquele local ali, uma farmácia pequena, por exemplo, muitas vezes não vai conseguir sobreviver. E respondendo a pergunta se dá ou não dinheiro, a resposta, dá. Eu lembro como se fosse hoje. Eu trabalhava numa farmácia de manipulação, isso há 12, sei lá, 10 anos atrás, mais que isso, eu acho. Enfim, isso não vem ao caso. Minha esposa tinha dado minha namorada na época, né? Era namorada até. Tinha dado um jeito na coluna e tinha me pedido um gel anti-inflamatório. E na manipulação a gente mesmo faz, né? E aí eu falando com a dona mesmo, falei, doutora, eu queria comprar um gel, né, anti-inflamatório. A senhora consegue me dar algum desconto para que eu possa comprar esse gel? Eu falei, eu posso fazer melhor, meu filho. Faça o gel, você vai pagar só o custo da matéria-prima. Eu, beleza, peguei, fiz lá o gel e tal, tudo. Eu lembro como se fosse hoje. O valor era um gel de cataflã, de cânfora, mentol, fiz um bocado de coisa, com o mesmo líquido, enfim. E eu fui lá ver, né? Deu quanto? Tinha dado tipo 1,70, 1,80. Todas o custo de as... produção, a matéria-prima. matéria-prima. O que eu utilizei para fazer, né? Considerando lá no sistema. Pronto, deu esse valor aí. Falei, doutor, uma pergunta, quanto é que seria isso para caso eu fosse comprar esse produto por fora? Ele falou, não, seria R$21. Olha aí. Ou sabe, uma ferramenta importante para a gente avaliar esse crescimento das farmácias, das redes de farmácia. Mas, calma, produção. Eu estou falando de uma realidade da farmácia magistral, que é mais manipulado. E assim, o medicamento você também nem pode alterar muito os preços. Existe uma tabela chamada tabela CMED, que lá você tem o preço máximo e o preço mínimo que você pode cobrar sobre o medicamento. Muita gente, quando vai, por exemplo, no aeroporto, fica chateado com os preços da farmácia do aeroporto. É um absurdo, mas espera aí, a farmácia do aeroporto está em uma região econômica diferente de uma farmácia que não está no aeroporto. Então ela pode cobrar o PMC, que é o preço máximo do consumidor, entendeu?
São particularidades diferentes naquilo ali. É um nicho diferenciado, né? Exato. Inclusive, tudo em aeroporto é muito caro, exatamente por essas questões econômicas de diferença de preço. Também outro detalhe, tá falando de farmácia comercial. As farmácias de grande rede, elas têm várias filiais em vários locais, concorda comigo? Como você mesmo disse, né? Pague Menos, Extra Farma, que agora é o mesmo dono, aí você tem a Raia Drogasil, né? Enfim. Elas trabalham com coisa chamada programas Loyalty, que é o quê? É o famoso Clube Esfera Santander, desculpa. Enfim, os programas de pontos da Pague Menos, né? Entendi. Aquelas listas de desconto, né, que você recebe quando compra um medicamento ou uma coisa. Aquilo ali, na verdade, não é só uma lista de desconto que eles estão lhe dando para lhe fidelizar. É muito além daquilo ali. Veja bem, quando você concorda com os termos daquilo ali, você está dando à empresa, você está dando a informação à empresa de dizer o seguinte: eu, como pessoa, você pode saber o que eu estou comprando e onde eu estou comprando e a frequência que eu estou comprando. Em cima disso, o programa vai lá, analisa, né? Quantas pessoas estão comprando esse tipo de produto nessa região aqui? Então eu só vou alimentar aquela minha farmácia ali com a quantidade de produtos, digamos que maior quantidade, daquelas que tem o consumo ali. Eu estou dizendo à farmácia, ao empresário, o que eu estou levando para minha casa. Então eu estou dando a informação, por exemplo, de onde realocar os recursos, para evitar que eu tenha perdas por vencimento, entendeu? Que eu tenha produtos faltando numa loja e sobrando em outra. Esse programa Loyalty, ele dá essa possibilidade de fazer isso aí. De você ter uma leitura comercial da farmácia, do que se vende, do que as pessoas estão consumindo naquela área específica, né? Coisa que muitas vezes as pequenas redes não têm esse acesso. Não tem. Com certeza. Cleiton, esse boom econômico das farmácias, a gente não tinha isso, por exemplo, há 15 anos atrás, né, há 20 anos atrás, a gente não tinha essa explosão toda de farmácia. Quem percorre os bairros da cidade de Fortaleza pode ter uma ideia disso que a gente está conversando. E o interessante é que redes menores de farmácias também se constituem e ali, né, conseguem ter a sua fatia do mercado. Você atribui isso a que as pessoas estão adoecendo mais? Além das pessoas estarem adoecendo, eu não vou dizer que as pessoas estão adoecendo mais, as pessoas estão mais abertas a consumir medicamentos. Eu penso o seguinte, Fábio, né, uma característica própria. A farmácia hoje em dia vende muita coisa. Atualmente existe até o Clinic Pharma, né, que você vai lá, já mede glicemia, já mede pressão, que é uma coisa que o próprio farmacêutico faz também. Você aplica injeção em farmácia. Outros serviços, né? Exatamente. Outros serviços que antes não existiam. Por exemplo, antes para você tomar uma injeção de diprospan, que é um tipo de corticoide, anti-inflamatório, eu mesmo já tomei várias vezes. Eu vivo me lesionando, né, no esporte, tá? Então várias vezes eu já me lesionei por isso. Antes eu tinha que ir no hospital tomar. Hoje em dia você compra na farmácia, o próprio farmacêutico está lá, aplica em você e tá tudo certo. É o famoso Clinic Pharma. Fora isso, a farmácia agora passou a vender muita coisa que antes não vendia. Entendeu? A farmácia vende comida, a farmácia vende uma série de acessórios. A farmácia hoje vende cosmético de luxo, de marcas de luxo. Entendeu? A farmácia ela passou a ser um local, muitas vezes, que as pessoas realmente elas vão até para ter uma atenção em saúde porque não querem ir para o hospital, em alguns cenários. Né? Alguns cenários é muito interessante, muito positivo, mas há outros que a gente tem que procurar realmente um profissional médico. Não dá para confundir as coisas. Eu, tendo essa sua visão, e ela é real, eu elaborei em 2022, se não me falha a memória, um esboço de um projeto de lei para exatamente criar uma parceria público-privada com farmácias, para que as farmácias pudessem absorver, né, demandas oriundas do posto de saúde, que muitas vezes não dá conta de atender as pessoas, mas que as farmácias pudessem receber essas situações mais leves de avaliação, como o hipertenso, como o diabético, porque a farmácia já faz. Existe, por exemplo, uma rede grande de farmácia aqui, que às quartas eles não cobram para avaliar a sua glicemia, a sua pressão arterial. Então, criaria-se ali uma parceria público-privada para que pessoas que não pudessem ter esse acompanhamento no posto de saúde, porque estava lotado o posto de saúde, pudessem receber isso na farmácia. O poder público comprando esse serviço, né, de atendimento em farmácia. Uma iniciativa que vem de encontro a uma necessidade primária da população menos abastada financeiramente
e que a gente sabe que essas redes de farmácias estão disponíveis em qualquer bairro, né? E a presença, obviamente, de um farmacêutico que pode já fazer essas primeiras avaliações. Olha, é inegável, inquestionável que a presença do farmacêutico em qualquer lugar gera uma diferença absurda. Não tenha dúvida. Eu já fiz algumas auditorias internas nos locais, vou dar o exemplo do meio de central de distribuição, tá? Operações logísticas, em que não tem farmacêutico, o pessoal toma café na operação, come chocolatezinho na operação. Muitas fazem isso que a gente sabe que isso é um hecatombe, isso é um absurdo, né? Por N motivos. E que, por exemplo, né, um caso clássico que aconteceu, aquele menininho, né, que morreu de 6 anos porque inalou adrenalina, que a técnica de enfermagem aceitou. Sim. Se tivesse um farmacêutico clínico ali, eu não vou dizer impossível, mas muito dificilmente essa prescrição teria passado. Porém, a gente também não pode misturar tanto as coisas. Eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei um tempo em farmácia comercial, várias vezes eu chegava a ver, a pessoa chegava lá com o braço, não, isso aqui é um negócio muito vermelho, né, uma papoula aqui. Não, isso aqui é um corticoidezinho, você passa e tá tudo bem. Papoula não, inchaço aqui, corticoidezinho você passa e tá tudo bem. Mas muitas vezes, aquela mancha que tá ali é consequência de outras coisas que estão aqui. De um outro problema, né? Tá entendendo? Então, assim, não dá pra você, por exemplo, colocar essas situações como absolutos. Vou dar outro exemplo. Às vezes a pessoa ela tá com problema de pressão alta, ela acha que é porque tomou sal, ou então, sei lá, vou dar um exemplo de um quadro clínico que é um sintoma comum, mas muita gente não sabe. É muito comum de encontrar um idoso, uma pessoa idosa, uma pessoa já mais velha. Idoso não, né? Até depois de 50 anos, principalmente homem, né? Um pouco mais e 50 mais. 50 mais, exato. E um pouco mais acima do peso, corriqueiramente. Ele de repente tem no lapso de perder memória, esquecer onde tá, até tudo. Aí tu vai medir a glicemia dele, tá lá em cima. O cara é diabético, pela hiperglicemia, ele não tá conseguindo raciocinar direito, por outros sintomas. Entendeu? Às vezes tu tem uma característica aqui que tem que ser avaliado o quadro clínico em geral. E o farmacêutico, ele sabe muita coisa, mas isso é uma expertise muito característica do médico também. Do clínico, né? Do clínico. Cleiton, o papel de um farmacêutico numa farmácia, ele pode seguir por uma linha, a legislação garante o farmacêutico uma linha de atendimento? Que tipo de atendimento? Olha, primeiro que o farmacêutico agora pode prescrever os medicamentos MIPs, né? Medicamento isento de prescrição. E ele faz alguns testes, né? Teste de Covid, glicemia, mede pressão. Olha só, glicemia, pressão. O farmacêutico, numa unidade, numa farmácia privada, por exemplo, ele pode garantir esse acompanhamento, por exemplo, do diabético, do hipertenso, no caso do tratamento desse cidadão. O farmacêutico ele tem essa atribuição de acompanhamento? Tem. Inclusive, quando eu trabalhei em farmácia comercial, eu vi muita coisa começa a acontecer. Uma vez eu atendi uma menina que chegou lá na farmácia, né? Menina, acho que tinha uns 22 anos no máximo, né? Porque eu trabalhava em farmácia comercial. Isso deve ter também uns mais de 10 anos, com certeza. Ela chegou pra mim, posso falar com o farmacêutico? Eu falei, pode. Aí ela começou a chorar. Chorou, esperei ela se acalmar. Eu perguntei, você quer conversar comigo na sala da gerência? Quero. Fui lá, ela... Cleiton, porque é o seguinte, eu não quero engravidar. Aí eu, certo. Você fez relação sem preservativo? Você... Não, vou explicar, é porque eu casei agora e eu não quero engravidar. Eu falei, certo. Eu preciso saber como eu posso lhe ajudar. Ela disse, não, e assim, eu parei de tomar anticoncepcional tem 2 dias. E o meu marido, de propósito, eu tenho certeza que ele fez de propósito, ele quer muito que eu engravide. Então ele esqueceu o preservativo dentro de mim ontem. E aí eu acho que eu posso estar grávida. Aí eu disse, olha, a chance de você estar grávida ela é muito pequena. Mas tem um problema, Cleiton, o preservativo ainda está aqui dentro. Como é que eu tiro daqui? Que absurdo, né? Aí eu falei, olha, esse departamento aí mais embaixo eu vou ligar. Complicado, né? Liguei pra, na época, Marina, que já é minha esposa, minha amiga, falei, Marina, eu tô com um problema aqui. Ela, o que foi, Cleiton? Falei, não, manda ela vir aqui que eu explico pra ela. Ela foi no hospital com minha esposa, que na época sua amiga tava. E aí ela voltou, depois voltou na farmácia, lá no meio da farmácia, ó, Cleiton, tirei, ó. Só que assim, a minha função naquele instante foi acalmá-la e deixar claro, olha, a chance de você estar grávida é quase 0. Porque a mulher, ela fica de verdade, verdadeiramente, ela ovula 1 dia no mês. E existe o período fértil, que é o tempo que o espermatozoide, é o intervalo, pode ser que tenha acontecido antes ou depois da ovulação. Mas o óvulo ele só fica de verdade fértil por 24 horas. E existe um intervalo porque você não sabe exatamente o dia exato que a pessoa ovulou. Existem as dimensões, existe o tempo que leva para o espermatozoide e até ovular. Ou então, às vezes, para saber exatamente. Então, existe esse intervalo.
Então a chance de não engravidar é muito maior que a chance de engravidar, ainda mais alguém que está com um ciclo todo desregulado, que para de anticoncepcional, aliás, era 24 horas só. Parei de tomar ontem, falei, não tem como você tá... Muito difícil, só se fosse uma obra divina. Já peguei casos como esse, caso, por exemplo, da pessoa ter tido uma reação alérgica muito forte, porque teve contato com algum alimento e tinha que tomar um medicamento, não sabia o que fazer. A gente deu um anti-inflamatório potente, né, ou desculpa, um corticoide potente para a pessoa pelo menos conseguir respirar e sobreviver para chegar até um posto. Né? Eu já vi muita coisa acontecer, muita coisa mesmo. A gente se depara realmente com casos como esse, é muito interessante. E você citou uma situação corriqueira, antigo e corriqueiro, onde as pessoas muitas vezes têm na farmácia do bairro o primeiro socorro, não é na UPA, porque essa coisa da UPA, por exemplo, é quando existe um trauma maior. Mas existem ainda algumas comunidades onde o primeiro socorro é o farmacêutico. E eu acho isso muito interessante, até como política pública. Eu acho que isso precisa ser resgatado e intensificado pelos poderes públicos, porque não existe condição de se atender todo mundo nas periferias. Eu penso que uma missão muito grande que o farmacêutico tem nesses locais, primeiro é explicar às pessoas a forma correta de usar alguns medicamentos. Muito importante isso aí. Para que você tenha ideia, para você que está assistindo, você congelar um medicamento, você colocar ele na temperatura mais fria do que ele deveria estar, é bem mais nocivo ao medicamento do que você esquentar. Vou dar um exemplo. Às vezes você pega uma insulina, se você coloca aquela insulina no congelador, ela perde o efeito, muitas vezes. Claro que tem o grau correto, né? Isso. Se não me engano, a insulina, a grande maioria delas é de 2 a 8. Se você joga no congelador, que é menos 15 graus, menos 10 graus, menos 9 graus, dependendo do congelador. Matou a pobre. Principalmente se por acaso ela tiver algum componente de alumínio, porque o alumínio ele forma flóculos na solução e acaba isolando até o produto, entope a agulha. Então, assim, muita coisa pode acontecer se você não tiver o devido cuidado. Tem gente que armazena medicamento na cozinha, né? No banheiro, então, nem se fala. No banheiro nem se fala. Nem se fala. O banheiro tá lotado de bactérias, de tudo ali, de umidade, de calor, entendeu? Essas informações muita gente não sabe. Muita gente não sabe. E aí, o que é que acontece? Os tratamentos não acontecem. Melhor, os tratamentos não apresentam os resultados que eram para apresentar, não pelo tratamento não ser correto, mas pelo uso errado da medicação. E isso que você falou é fundamental, orientar. As pessoas precisam ser orientadas no quesito do uso dos medicamentos. A gente estava comentando em um outro programa a questão de um cidadão que adquiriu uma doença por uma bactéria, porque guardou a medicação no banheiro, né? E aí alguém fez o 2, subiu, né? Ali, enfim, e contaminou o medicamento. Orientação é tudo, meu irmão. Orientação é tudo. E assim, tranquilamente isso pode acontecer. Eu vou dar outro exemplo clássico, tá? Às vezes tu vai pegar um produto, um medicamento, um blister, né, de comprimidos, que é aquele revestimentozinho, de repente furou, ao invés de você pegar aquele medicamento que furou do blister, você deixa lá e depois você começa a tomar. Só que esse produto, nesse blister aí, na forma tá, a partir do momento que eu violei ele, e ele tá tendo contato com o ar, com a contaminação, ele já é uma fonte de contaminação ali. Ali pode, inclusive, matar o efeito, né, o princípio ativo do remédio, da medicação. Ou pior, pode até piorar a situação. Vai até piorar a situação. Que é efetivamente bem pior. Cleito, uma novela... Você que gosta de novela nacional, aí que está no ar, vem mostrando um caso que até então é estranho, mas que provavelmente acontece. Uma empresa farmacêutica tem uma farmácia numa comunidade e ali eles colocam remédios falsos e entregam aquela comunidade e o povo adoece e morre. Está acontecendo aí numa novela dessas da vida. Como é que funciona, você que faz parte do Conselho de Farmácia, como é que funciona a fiscalização dos medicamentos em loco? Olha, essa situação que está acontecendo lá, eu vou dizer a você que é praticamente impossível, tá? Da forma que tá. Vou explicar por quê. Entenda, eu não estou sendo barrista, tá? Com a minha profissão nem nada disso, estou sendo sincero com vocês. Para que você tenha ideia, eu trabalhei por 9 anos em indústria farmacêutica. Lembro como se fosse hoje. Tinha a sala de produção, a antessala de paramentação, outra antessala e o corredor.
eu me escorei minha mão sem luva na parede do corredor. O rapaz da limpeza disse: doutor, por favor, coloque sua luva para poder pegar na parede aqui do corredor, porque tá ferindo as boas práticas. Olha só. Então, assim, para que você tenha ideia, é um processo tão monitorado e tão regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária que é praticamente impossível. Acontecer aquilo que está Até mostrando. porque, vamos supor que algum paciente morra e decida processar o laboratório por isso aí. Vai ter que ser... Vão pegar todos os testes, porque a Anvisa solicita que tenha teste de doseamento, teste de peso médio, uma série de testes que precisam ser feitos, precisa ter o registro, precisa ter os gráficos, precisa ter tudo. Uma vez que um paciente só morreu, e ela processa a empresa, né? Todo o processo é comprometido. Vou dar um exemplo clássico de uma coisa que aconteceu no Brasil há alguns anos atrás. Acho que foi mais, se não me engano, foi da losartana. Tem um outro caso aí. Pois é, todo mundo criticou, não, a losartana, não sei o que, tratado. Na verdade, verdadeira mesmo, foi uma máquina que se utilizou, né? Que se utilizou um lote que ainda não havia sido aprovado, o código, o número de série da máquina, dentro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E aí todo produto que foi feito sem aquele cadastro teve que ser recolhido para voltar. Não havia nenhum tipo de comprometimento, por exemplo, no ativo. No tratamento. No tratamento, nada. Só que, como se utilizou uma máquina que ainda não tinha sido submetida à análise e à aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, você teve que recolher tudo. Porque tudo é verificado e tudo é monitorado. Uma vez que um paciente morre e ele decide processar, pela RDC 430, todo mundo responde para aquela morte. Todo o processo de pesquisa, de Exato. montagem do medicamento, tudo isso acaba que responde por essa situação. Há cerca de uns 20, 25 anos atrás também aconteceu um caso nacional de um anticoncepcional que foi vendido e aí pensa que não, um bocado de mulher engravidando, tomando este anticoncepcional, não me lembro a marca, e não funcionou. Aí criou-se lá o termo que era o anticoncepcional de farinha. Sim. Você lembra desse caso? Lembro sim. Como é que funcionou isso? Como é que foi isso? Não tinha essa fiscalização mais intensa da Anvisa? Aí você imagina o seguinte, a Anvisa, né, com o passar dos anos, ela foi mudando, foi se aprimorando. Só que ela não é infalível. Esse caso passou. Na verdade, não passou. Ele aconteceu, muita gente processou e depois se descobriu que estava voltando ativo. Concorda comigo? Sim. E o laboratório pagou um preço caro por isso. O povo processou, né? Pois Exato. Laboratório. Se eu tô aqui agora, né? Tá só nós dois aqui no podcast de coisa. Eu pego, dou um tiro na sua cabeça, ninguém viu. Mas o dia que alguém vê, eu vou pagar o preço para aquilo ali. Concorda comigo? Verdade. Então, assim, o princípio é o mesmo. Né? Eu tenho uma teoria, né? Eu sou muito fã do Lázaro, tipo, o presidente do Grupo Silvio Santos, ele fala o seguinte: só tem um jeito de trabalhar, o jeito certo. O jeito errado não funciona. Não é opção. Quem deve a Deus, uma hora paga pro diabo. Essa é a maior verdade que existe. Isso é verdade. Entendeu? Nada como a consciência tranquila, saber que eu tô fazendo as coisas do jeito certo. Você é um empreendedor nato, né? Quem te conhece, quem te segue nas redes sociais, sabe que você é um empreendedor nato e você sempre topa desafios novos, intensos e tive resultado. E você agora trabalhou de forma organizada na primeira farmácia em condomínio. Como é que funciona isso? Bom, isso foi um case de sucesso muito bacana. Há um tempo atrás, um empresário que, inclusive, tinha interesse de colocar um processo que, infelizmente, no Brasil ainda, veja bem, eu estou falando ainda, não é viável, mas eu acredito que em breve será. Ele tentou implementar umas máquinas de compra de medicamento eletrônico. Você coloca na máquina, tem tipo lá aquelas tablet, que a gente compra refrigerante, né? com uma diferença. Vai ter uma central em algum local farmacêutico, você vai apertar lá, vai ter uma tela aqui do tablet com câmera, você vai ser consultado pelo farmacêutico, vai comprar e já vai sair a prescrição e você consegue comprar na máquina. Com tudo registrado. Com essa situação aí, eu falei, olha, essa situação é um pouco mais complicada hoje. Porque existe uma legislação que diz que onde tiver o medicamento, o farmacêutico tem que estar lá próximo. Joia. Ele disse, cara, aí eu tô querendo colocar uns containers dentro de alguns condomínios, dá certo? Eu falei, vamos estudar a viabilidade. Fui estudar a viabilidade, fui tentar ver a legislação, entrei em contato com o vigilância sanitária, mandei e-mail, fiz análise, estudo. A princípio tive a devolutiva negativa, só que a gente foi tentando analisar o porquê da devolutiva negativa, protocolamos uma defesa técnica, porque existe uma lei que diz que você não pode ter uma farmácia
em contato direto com residência. Porém, um condomínio não é um contato direto com residência. Tem as áreas livres, né? Exatamente. Entendeu? Uma coisa é eu ter a minha casa, ter uma garagem. Fazer um puxadinho. Outra coisa é eu colocar ali. E aí gerou uma situação, e IPTU, tudo, enfim. Depois de uma análise grande de tudo, a gente conseguiu viabilizar o projeto. E teve a abertura da primeira farmácia em container. Porque uma coisa é quando tu tem a farmácia, no térreo, por exemplo, uma parte de cimento. Ou porque reduz até o risco para o empresário. Eu estou colocando aqui dentro de um container, o dia que eu quiser fechar a farmácia, eu não tenho que me preocupar com nada ali. Entendeu? Já está aqui o container, não gasto com aluguel. E muitas vezes o farmacêutico que está lá, ele entra como sócio e e ele mora no condomínio. Geralmente ele é morador do Isso. condomínio, né? E cada farmácia tem um locker. Por exemplo, tem lá o aplicativo que ele deixa, né, para o condomínio lá. Eu compro aqui o medicamento, bora supor que eu vou chegar em casa às 2 da manhã, quero comprar fralda pro meu filho. A farmácia fecha, sei lá, às 7 horas da noite. Eu boto lá no coisa, antes de ir embora, ele deixa lá no locker com código, a pessoa chega às 2 da manhã, digita o código, tira o produto e vai para casa. Praticidade demais. Muito bom. Fora essa, também tem outras que a gente ainda vai abrir em condomínio daqui, que foi a primeira. Agora sim, isso não foi empreendedorismo meu, tá? Eu fui contratado como... Você faz parte do processo, né? Como consultor da parte de qualidade, né? Que é o que eu mais faço hoje. Tem muita coisa que eu faço, de verdade. Mas isso, nesse projeto eu fui consultor de qualidade, né? Para poder fazer, viabilizar e acontecer o processo. Meu amigo Cleiton... Quase. Eu vou aprender. Dando uma aula de gestão de farmácias, desse mercado que só cresce, esse mercado que emprega, que impulsiona a economia, e ele com as expertises, com a inteligência e com a experiência que tem, mostrando os cenários que você, cidadão, precisa entender para estar vivenciando e estar absorvendo esse conteúdo e sabendo comprar e sabendo conhecer as expertises das farmácias. Meu irmão, obrigado pela tua presença no Ideias em Foco. Esse conteúdo vai estar disponível também no site ideiasemfoco.com.br, e esses debates precisam cada vez mais chegar até a sociedade para esclarecer. Hoje nós tivemos uma aula de pontos importantes que você, cidadão que está em casa, precisa entender. Suas considerações finais, meu irmão. Então, Fábio, eu quem agradeço a atenção, agradeço por tudo mesmo, agradeço a você que nos assistiu. E, de verdade, tenham muito cuidado com os medicamentos que vocês usam. Não armazenem eles no banheiro, não armazenem, por exemplo, na cozinha. Vejam a forma correta de usar. Não taquem no congelador sem antes verificar se a temperatura adequada é aquela. Entendeu? O medicamento, ele é que nem o Paracelso fala, a dose entre o veneno e o medicamento é só a concentração. Então, vamos ter cuidado com isso, vamos se cuidar. A ponte é bem estreitinha. Um abraço, até a próxima. Abraço.